Meu nome é Marta. Tenho 57 anos e carrego o peso de uma vida dedicada a cuidar dos outros, esquecendo de mim mesma. Durante décadas, minha existência foi moldada pelo sacrifício silencioso, invisível aos olhos alheios, mas profundo no meu coração. Fui esposa, mãe, filha e cuidadora, papéis que assumi como obrigações sagradas, embora nunca tivessem sido escolhidos por mim. Agora, ao olhar para trás, o que vejo é uma estrada longa, cheia de renúncias e silêncio, onde minha voz se perdeu. Quando meu filho nasceu, há 35 anos, deixei meu emprego, uma carreira promissora em administração que eu adorava. Decidi que ser mãe em tempo integral era a melhor escolha, mesmo sabendo que significaria abrir mão das minhas ambições. Depois disso, quando meu marido enfrentou uma crise no trabalho, aumentei meu esforço para sustentar a casa, trabalhando como faxineira em 2 lugares diferentes. Nunca reclamei, engoli a vergonha e o cansaço para garantir que nada faltasse para eles. Também abdiquei de minha vida social. Perdi contato com amigas de longa data, porque simplesmente não tinha tempo ou energia para encontros descontraídos. Qualquer plano pessoal era descartado sem culpa aparente, como se fosse natural se deixar para o último plano. Minha rotina era feita de tarefas, planejamentos e cuidados com os outros. Eu cozinhava, lavava, organizava, ajudava o filho nas tarefas escolares, cuidava da sogra doente e do marido quando ele se sentia abatido. Tudo isso enquanto minha saúde emocional e física ficava em segundo plano, esquecida, negligenciada. Nunca questionei esse esquema porque achava que era meu dever. Meu sofrimento e abnegação se tornaram normais para mim, como uma segunda pele. Embora à noite, na solidão do meu quarto, eu sentisse a pressão esmagadora do vazio que crescia dentro do peito. Em termos financeiros, minha situação era apertada. Sempre dependemos da renda do meu marido. E mesmo com meu trabalho extra, as contas mal fechavam. Eu sempre me sentia preocupada com as despesas do mês e com medo de emergências. A casa, muito simples, reflete esse cenário. Paredes desgastadas, móveis antigos, cortinas que já perderam a cor. Tudo isso ressaltava o peso da minha vida. Um ambiente carregado de atalhos e sacrifícios, onde eu me perdia. As pessoas à minha volta me viam como uma mulher forte, dedicada, que fazia tudo pelo bem da família. Eles admiravam minha paciência e minha capacidade de dar suporte incondicional. Mas eu me via bem diferente. Eu me sentia invisível, cansada, culpada por desejar algo só para mim, envergonhada por querer sair desse papel. Essa contradição fazia meu coração bater mais forte, de um jeito desconfortável, como se eu estivesse sempre pronta para explodir, mas presa por um nó que não sabia como desfazer. 2 momentos vêm à minha mente com clareza. O primeiro aconteceu quando meu filho tinha 14 anos. Ele queria que eu fosse com ele e os amigos numa viagem de fim de semana. Um pedido simples, mas que para mim parecia um mundo distante. Eu disse que não podia porque tinha responsabilidades em casa. E ele me olhou com uma tristeza tão profunda que naquela noite eu chorei disfarçada, sentindo meu valor derreter por dentro. O segundo foi no aniversário do meu marido, há 2 anos. Eu organizei tudo sozinha. Preparei a comida, enfeitei a sala e passei o dia inteiro sem parar. No meio da festa, percebi que ele não tinha me agradecido, nem olhado nos meus olhos. Para ele, era como se eu fizesse aquilo automaticamente, sem esperar reconhecimento. Ali percebi o quanto eu estava invisível para quem deveria me enxergar. Minha casa é pequena, um reflexo físico da minha alma cansada. As paredes guardam o silêncio dos meus pensamentos. À noite, o aroma do café aguado mistura-se com o cheiro do detergente barato que uso para limpar a cozinha. O sofá onde descanso está manchado, testemunha silenciosa das minhas lágrimas e noites insones. O relógio da sala marca o tempo sem piedade, e os minutos parecem arrastar lentamente enquanto eu me sinto cada vez mais aprisionada nessa teia invisível que criei. Durante anos, ignorei minhas necessidades emocionais básicas. A necessidade de ser ouvida, de ser valorizada, de me divertir, de me cuidar. Pensei que era meu papel suportar tudo calada, que provaria minha força em não desistir. Mas essa força me trouxe o peso da solidão e uma sensação constante de vazio. Tive medo de que se eu falasse, se mostrasse minhas vontades,
seria julgada, rejeitada. Assim, dobrei minhas emoções como quem dobra roupas no armário, escondendo tudo para que ninguém visse. Hoje, como mulher com quase 60 anos, sinto que preciso reencontrar minha voz, aquela que ficou abafada pelo tempo e pelas minhas renúncias. Sinto um impulso estranho de querer viver para mim mesma, de querer descobrir quem sou, além dos papéis que me impuseram. Essa inquietação me acorda à noite, como uma luz que começa a rasgar a escuridão, e me chama para uma aventura que até ontem eu não ousava imaginar. Talvez ainda seja possível resgatar tudo aquilo que deixei para trás, mesmo que para isso eu tenha que reescrever minha história e comprar passagens só para mim. O dia era quente, típico de uma tarde de verão, quando tudo aconteceu. A festa de aniversário do meu filho, realizada numa chácara espaçosa que eu tentei arduamente manter como um espaço de alegria e reunião familiar. Eu, como sempre, estava na cozinha, organizando os últimos detalhes do buffet, garantindo que tudo estivesse perfeito para ele e os convidados. O cheiro forte de churrasco misturado com o som da música alta preenchia o ar, junto ao burburinho animado das conversas. A minha presença, contudo, parecia invisível, como se eu fosse apenas uma sombra, passando de um canto a outro, uma figura que apareceu para se sacrificar, não para ser celebrada. Quando me sentei, finalmente, entre os convidados, esperando um gesto de reconhecimento ou apenas um olhar de gratidão, o que recebi foi silêncio, indiferente e cortante. Minha pele ficou fria, um frio estranho que subiu da ponta dos dedos até o pescoço. Ao redor, risadas e conversas aconteciam como uma barreira de vidro, me isolando em meio ao grupo. O peso da invisibilidade me sufocava. Uma náusea miúda explodiu no meu estômago, e por um momento, quis apenas desabar. No meio da festa, meu filho, sem qualquer cortesia, olhou na minha direção e falou alto, para que todos escutassem. Ah, é aquela mãe que sempre está atrás dos meus passos, que nunca tem nada melhor para fazer. O comentário foi seguido por um silêncio tenso, e algumas pessoas riram das costas para mim. Meu coração estremeceu, e pensei em tudo o que fiz por ele, todos os anos de lutas e sacrifícios. Minha vontade era desaparecer. As palavras dele foram como punhais que me perfuraram lentamente, me deixando desconcertada e humilhada. Minhas mãos tremiam, e a minha visão se turvou por um instante. Em um momento percebeu-me uma amiga antiga, que me lançou um olhar de compaixão, desviando-se sutilmente para me perguntar com o olhar se eu estava bem. Um pequeno gesto, discreto, porém o suficiente para acender uma chama de dignidade escondida. No entanto, o que mais pesou foi um comentário áspero, feito pela esposa do meu filho, que, ao me ver ali, aproximou-se e murmurou com voz carregada de desprezo. Ela nunca fez nada direito. Sempre foi um peso para essa família. O veneno daquelas palavras colou em mim como tinta indelével. Aquela frase virou a gota d'água, encerrando qualquer possibilidade de permanecer calma. Tua mãe não é ninguém aqui, só um peso que a gente carrega. Ouvi de um primo, e a risada ao redor não deixou dúvida que estava tudo acabado para mim naquele lugar. Apesar de todo o barulho e música, sentia um vazio interno tão grande que o som parecia abafado, distante. Minha respiração se acelerava e sentia uma pressão no peito, como se o ar faltasse. Eu me retirei da festa com a cabeça baixa, sentindo o olhar daqueles que eu amei como facas a perfurar meu corpo. Voltei para casa, um pequeno apartamento simples, que não condizia com o lar acolhedor que sonhei e tentei construir. As paredes brancas e nuas pareciam fechar-se ao meu redor, com o silêncio ecoando a solidão daquela noite. Cada passo que eu dava no corredor apertado parecia um lembrete do meu fracasso, do quanto fui invisível para quem mais esperava ser vista. Eu pensei em tudo no que renunciei, a carreira que deixei para trás para criar meu filho, os empregos cansativos que aceitei sem reclamar para garantir o sustento da casa, os amigos, os amores, que deixei de lado para não desviar meu foco para a família. Tudo isso parecia agora um terreno árido onde nada crescia, só uma sensação amarga de ser usada e descartada. Entre esses pensamentos, flashes de memórias me assaltavam. Um deles, o dia do nascimento do meu filho, quando senti pela primeira vez
Aquele amor imenso que me fez esquecer do mundo e me doar por inteiro. Outro, o momento em que, jovem ainda, deixei uma oportunidade de emprego para cuidar dele quando ficou doente, convencida de que isso era prioridade. São lembranças que doem porque mostram o quanto me entreguei, e o quanto recebi em troca foi só silêncio e desdém. Voltei para o quarto escuro, me sentei na beira da cama e deixei as lágrimas caírem, silenciosas como quem guarda uma dor secreta. Meu corpo parecia pesar toneladas, como se carregasse todo o sofrimento do mundo. E a vontade era de esquecer, sumir, desaparecer. Mas algo ainda permanecia. Uma faísca pequena e tímida, que não deixava eu me afogar completamente no tormento. Uma voz interna, frágil, me perguntava quem eu era de fato, além daquela mulher cansada e abatida que todo mundo via. O que ficou daquele dia, além da humilhação pública e do desrespeito, foi a sensação dolorosa de que ninguém realmente me via. Ninguém valorizava minha vida e meus sacrifícios. Eu era uma espectadora invisível da minha própria existência, relegada a um papel secundário, uma sombra esquecida no palco da família. As risadas que o vento trouxe daquela festa naquele dia ainda ecoavam nos meus ouvidos, e eu sabia que aquele era o fim de um ciclo que não deveria continuar, se eu quisesse ainda alguma dignidade e algum respeito próprio. A vida que eu construí estava em risco de desmoronar, e eu devia encontrar uma forma de reagir, antes que fosse tarde demais. Parte 3. Momento de reconhecimento. Cheguei em casa naquele final de tarde com o peso da humilhação ainda cravado no peito. A festa, com toda a sua música alta, risadas e luzes coloridas, parecia um mundo distante. Um universo que, de repente, eu não fazia mais parte. Meus passos foram lentos até a porta, as chaves tremendo levemente na mão, enquanto tentava juntar os fracos resquícios de dignidade que me restavam. Quando finalmente entrei, fechei a porta atrás de mim com um estalo seco, que parecia ecoar na casa vazia. Era estranho morar ali, e ao mesmo tempo sentir um frio auditivo, um vazio que me sufocava. Naquela sala que antes simbolizava nosso lar, vi as paredes apagadas, os móveis gastos, a luz fraca filtrada por cortinas amarelecidas, tudo refletindo minha condição interna naquele instante. Cansada, invisível, indefesa, mas também pela primeira vez em muito tempo, despertando para uma clareza que não admitia mais engano. Sentei-me no sofá, fechando os olhos para tentar organizar os pensamentos. Foi nesse silêncio pesado que percebi, com força quase física, a verdade dolorosa que por décadas eu havia negado para sobreviver. Eu tinha sido uma sombra na vida daqueles que eu amava e cuidei. Uma sombra que trabalhava, renunciava, sofria e silenciava, sem nunca ser vista como pessoa com valor próprio. Eu me tornara um objeto usado e descartável, uma ajudante invisível cuja existência era justificada somente pelo serviço e sacrifício. O confronto interno foi imediato e brutal. Por que eu aceitava aquilo? Por que eu tinha me esquecido de quem eu era? Comecei a rever minha história, recontar mentalmente os momentos-chave que agora me apareciam sob uma luz diferente. Aquela vez, anos atrás, quando rejeitei uma promoção no trabalho para cuidar da doença do meu esposo. Ou quando abri mão do desejo de estudar o que realmente me interessava, trancando minha própria vida em um quarto escuro de responsabilidades alheias. Mais recentemente, quando cancelei encontros com amigas para ficar com meus filhos, que me viam mais como uma empregada do que como mãe. Em cada flashback, a mesma sensação, eu entregando partes preciosas de mim em troca de reconhecimento que nunca veio. Meu corpo reagia com uma mistura de exaustão e alívio. As lágrimas que derramava não eram só de tristeza, mas também de uma libertação difícil e inesperada, como se uma prisão invisível fosse aberta lentamente em minha alma. A respiração, antes curta e rápida, começava a se alargar, como se finalmente eu pudesse respirar por mim mesma e não só para os outros. Nesse fluxo de emoções, veio à mente os diálogos internamente dolorosos. Eu mereço ser amada pelo que sou, não pelo que faço. Eu não sou só mãe, esposa ou cuidadora. Sou mulher, sou pessoa. Era o despertar de um sentimento antigo, esquecido, mas essencial. A dor daquela noite, mesmo que crua, revelou uma verdade menor sobre mim mesma
e maior sobre a relação com quem supostamente me amava. Foi então que fiz uma decisão. Não mais aquela mulher que se escondia atrás do sacrifício e do silêncio. Eu decidiria me impor, buscar meu próprio valor sem medo. Comecei a ver a necessidade de romper com os padrões que me haviam aprisionado por tanto tempo, nem que fosse de forma tímida no começo. Uma ação inicial, modesta, mas cheia de significação para mim. Eu escreveria uma carta para aqueles que me usavam, expondo minha dor e declarando minha intenção de mudar. Enquanto meus pensamentos vieram à tona, pintei na mente a imagem do meu quarto. Pequeno, simples, mas o único espaço que ainda era realmente meu. Ali eu planejava meu futuro, meu renascimento. A mesa velha, o caderno de folhas amareladas, a caneta. Tudo isso tornou-se um símbolo da fragilidade e, ao mesmo tempo, da força que eu precisava reunir para começar. De volta à rua, um vento fresco soprou enquanto eu caminhava devagar para casa. O frio cortante foi como um soco que me despertava para a realidade, mas também me lembrava que, como uma árvore que resiste às tempestades, eu ainda podia crescer mesmo na adversidade. No caminho, revi mentalmente momentos do passado, com olhos agora abertos. O abandono silencioso do esposo, a ingratidão dos filhos, os amigos que pareciam nunca realmente me escutar. Tudo isso configurava um quadro cruel, mas real. Minha mente priorizou a dor para dar lugar à esperança e à determinação. Eu sentia a chama da rebeldia acender-se dentro de mim. Não seria fácil. Haveria dúvidas, medos, confrontos, mas aquela dor era paradoxalmente a semente da minha liberdade. Queria viver para mim antes de mais nada, recuperar o espaço que me fora negado. E assim, naquela noite silenciosa, entre prantos e suspiros lentos, senti uma transformação interna começar. Como um caco de vidro que reflete a luz mesmo nas sombras, eu começava a brilhar para mim mesma, disposta a não mais me perder no sacrifício invisível para os outros. Era o início incerto, mas poderoso, da minha busca pela autonomia, pelo respeito e, acima de tudo, pelo amor que eu devia a mim mesma. Acordei cedo naquela manhã, sentindo um peso diferente no peito. Não aquele peso sufocante da resignação que me acompanhava há anos, mas um peso de responsabilidade, uma urgência ainda sem nome claro. Estava decidida, precisava agir, precisava sair do ciclo em que me mantiveram aprisionada tantas décadas. Mas diferente do que muitos poderiam imaginar, a minha ação não seria feita de explosões dramáticas ou confrontos barulhentos. Seria uma quebra de padrão silenciosa, resoluta e firme. Não queria dar a eles a satisfação de me verem descontrolada. A transformação começaria de dentro para fora, com calma, passo a passo. Me sentei à mesa da cozinha, aquela mesma onde tantas vezes jantei sozinha, enquanto os outros sorriam e ignoravam minha presença. E abri a antiga pasta, onde guardava documentos que pareciam empoeirados, mas carregavam o passado que eu precisava resgatar para criar um futuro diferente. Peguei em mãos minha carteira de trabalho, os papéis que mostravam a profissional que fui antes de me perder no fazer pelos outros. Meu primeiro passo seria reencontrar essa mulher, envolvê-la novamente na minha vida, recuperar partições daquela identidade que me foi roubada. Comecei a escrever um plano simples, mas concreto. Eu precisava retomar o emprego do qual abdiquei, não só pelo dinheiro, mas pela autonomia, pelo símbolo de que eu poderia ser protagonista e não mais coadjuvante da minha própria história. Fiz listas e anotei contatos, horários e estratégias. Tudo diante daquela xícara de café, amarga e forte, como a decisão que eu tomava. Na minha mente flutuavam cenas do passado. Eu recusando convites para sair, abdicar de sonhos, fechar portas que me levavam a outros mundos, só para permanecer escrava das expectativas alheias. Desta vez, eu me daria prioridade. A sensação foi como se um nó antigo estourasse lá dentro, e meus pulmões finalmente pudessem encher-se de ar livre. Meu corpo sentia a novidade, aquela calma decidida, a mistura de medo e coragem, um formigamento nas mãos que sinalizava o nascimento da ação. Decidi que não falaria muito desse meu plano para ninguém, porque sempre que revelava um desejo de mudança, escutava palavras que me puxavam para baixo. Você não consegue. Não é para você. Vai ser difícil demais.
Não queria mais alimentar o coro do desencorajamento. Não precisava de plateia, só de mim mesma. Respirei fundo e comecei a ligar para antigos conhecidos da empresa onde trabalhei. A voz do atendente na linha soou quase como um teste, mas eu não titubeei. Externar minha vontade deu um nó na garganta, mas mantive a voz firme, segura. Fui marcada para uma conversa na semana seguinte. Naquele dia, vesti uma roupa simples, mas que me fazia sentir presente. Uma camisa clara que parecia iluminar o ambiente pesado dentro de mim. O caminho até lá foi um misto de ansiedade e esperança. A cidade parecia estar mais viva do que nunca, mas eu era só uma sombra que tentava ganhar forma novamente. Sentia o olhar atravessando minha pele como lâminas, o sussurro das pessoas ao passarem, como se soubessem que algo estava acontecendo, mas não soubessem o quê. No escritório, o ar-condicionado gelava a sala, e o cheiro de café velho misturava-se ao de papel e tinta. Encontrei meu antigo chefe, um homem que me olhou primeiro com surpresa, depois com desconfiança. Eu podia sentir o peso do julgamento no ar, como se meu retorno fosse um erro para ele. Mas eu não recuei. Com calma, expliquei minhas intenções, minha necessidade de voltar, de retomar minha autonomia. Ele hesitou, mencionando tempos difíceis e a dificuldade da vaga, mas algo na firmeza do meu olhar fez com que, no final, me oferecesse uma chance pequena, um período de experiência curto, uma prova. Saí daquele prédio sentindo como se tivesse abandonado uma prisão invisível, com cada passo mais leve do que eu esperava. Meu coração batia acelerado e um sorriso tímido surgiu, misturado a uma sensação de orgulho dolorido. Eu havia feito o primeiro movimento de uma nova vida, a primeira vitória tangível contra um histórico de silêncio e submissão. Voltei para casa e sentei na varanda. O pôr do sol se mostrava numa explosão de cores que eu quase não via há muito tempo. Os sons do bairro, as vozes, o cheiro de comida no ar, tudo parecia diferente, mais vivo, mais meu. O símbolo desse renascimento era mais do que o crachá que me deram. Era a sensação de que eu tinha recuperado meu espaço, meu valor. A partir dali, comecei a criar limites, delimitando o espaço onde eu não mais cederia aos caprichos ou exigências que me absorviam. Respostas firmes e pausadas passaram a compor meu dia a dia e senti a reação imediata. Olhares desconfiados, sussurros pelo meu nome, tentativas de me fazer voltar ao antigo papel. Mas eu não estava mais para peça-troca por conveniência. Houve momentos de dúvida, claro. No terceiro dia, uma sensação intensa de medo quase me fez parar. Minha garganta fechou, o coração disparou e senti náusea súbita. Fechei os olhos por alguns segundos. Respirei fundo e me lembrei de tudo que passei. Das lágrimas do passado, do evento humilhante, da decisão tomada naquela noite solitária. Essa lembrança foi como uma âncora que me prendeu no presente. Me fez dizer não ao medo, sim a mim mesma. Cada pequeno passo passou a ser comemorado, como se fosse uma vitória sobre um gigante invisível que me controlava por tanto tempo. Quando recebi o primeiro pagamento naquela nova fase, deixei que a satisfação tomasse conta. Não lembro de ter sentido algo assim há tanto tempo. O dinheiro tinha cheiro de liberdade, como se cada moeda fosse um tijolo na construção do meu novo eu. Não precisei de grandes manifestações públicas. Minha mudança se manifestava em pequenos gestos. Arrumar a casa com mais brilho, me olhar no espelho e finalmente enxergar uma mulher que se respeitava. As linhas no meu rosto, antes sombras de tristeza, agora carregavam a promessa de dias melhores. A voz que eu usava para responder já não era mais trêmula, mas firme e clara. Naquela semana sentei no parapeito da janela, olhando a rua lá embaixo. Vi crianças brincando, gente indo e vindo, e senti pela primeira vez em muito tempo que eu podia me juntar a esse movimento sem medo, que existia espaço para mim também. O silêncio que antes era um peso, agora era a sala vazia, onde eu montava meu propósito, onde eu plantava a semente da minha liberdade. Esse primeiro passo me ensinou uma coisa fundamental. A verdadeira mudança acontece quando a gente primeiro confia na própria força, quando decide que não vai se diminuir para agradar ninguém. Eu havia conquistado mais do que um emprego. Eu havia tomado posse do meu próprio valor, e isso ninguém poderia tirar de mim.
O espelho naquela manhã refletia uma mulher nova. Não perfeita, com feridas ainda abertas, mas inteira na sua vontade de ser livre. A sombra que antes me acompanhava ficava para trás, enquanto eu me levantava com a certeza de que este era só o começo. A vida que eu havia sacrificado por tanto tempo finalmente começava a me pertencer. E assim, com passos firmes e silenciosos, eu me libertava, não com gritos, mas com a calma certa, aquela que nasce de um coração que aprendeu a bater por si mesmo. A verdadeira revolução começava agora. A pressão voltou com força total, mais intensa que eu podia imaginar. Eles não desistiriam tão fácil. Na verdade, mal começaram a entender que eu tinha mudado, que já não me curvaria, e logo tentavam me forçar de volta ao antigo lugar, aquele que eu finalmente comecei a romper. A primeira tentativa foi pelo telefone. Meu filho ligou no dia seguinte àquela noite em que deixei tudo claro, voz carregada de reprovação e uma pitada de raiva que tentava disfarçar. Mãe, você está exagerando. Isso não é você. Tudo que fizemos foi por você também. E agora você está virando as costas para a minha família. Como pôde fazer isso com todo mundo que sempre esteve ao seu lado? As palavras pesaram como tiros na minha alma. Eu sentia meu peito apertar, a garganta fechar, mas não cedi. Em outra ocasião, ele mandou uma mensagem, longa, tentando despertar alguma culpa em mim. Nós precisamos que você seja a mesma de sempre. Isso tudo é egoísmo. Você não pode nos abandonar agora. Quase me derrubei ao ler aquelas linhas. Parecia que eu estava sendo punida por simplesmente desejar existir, ser ouvida. Mas antes que duvidasse de mim, respirei fundo. Notei o lento bater do meu coração, os pés firmes no chão. Não era egoísmo querer viver. Depois veio uma visita inesperada. Meu genro apareceu em minha casa, rosto tenso, corpo impaciente. Tentou convencer com voz baixa e ameaçadora. Isso não é bom para ninguém, mãe. Volte atrás agora, antes que tudo se desmorone. Tentei explicar com calma, mas sentia cada palavra minhas caírem no vazio. E em vez disso ouvi acusações veladas de ingratidão. Ele se foi sem deixar espaço para mais nada. Tentei ignorar, seguir firme, mas os telefonemas não paravam. Chegou a hora em que nem atendi mais. Outra ligação. Minha irmã, tentando mediar, pedindo uma trégua, dizendo que seria melhor para todos se você parasse com essa rebeldia, pelo menos por um tempo, para não quebrar o que resta. Quis responder que não havia mais o que manter, que só existia mentira e dor naquele meio. Mas me calei. A pressão ali era familiar. Um peso que eu imaginava ter deixado para trás. A pressão de me calar. Em meio a tudo isso, vinham também dúvidas terríveis. Fiquei sozinha muitas vezes naquela semana. Sozinha com a boca seca, pensando se não teria sido insanidade soltar tudo de uma vez. Se minha solidão não seria eterna. Se estava pronta para pagar um preço tão alto. O silêncio da casa parecia gritar contra mim. As paredes cinzentas refletindo meu medo. Tive uma noite em que chorei baixinho, tamanha a confusão na cabeça e no coração. Mas ao clarear do dia, surgia uma força dentro que nunca senti antes. Uma chama pequena, mas firme. Seria aquele o começo? Decidi que sim. Se achavam que eu voltaria correndo, estavam muito enganados. Foi então que comecei a criar limites firmes, um a um, como um projeto delicado. Não atendi o telefone quando era meu filho. Respondi às mensagens com poucas palavras, firmes e claras. Preciso de espaço. Comecei a dizer não, sem medo. Nem sempre foi fácil. Houve tentativas veladas de minar minha coragem. Uma noite recebi uma mensagem do genro, tentando reverter meu não, com velas promessas de tudo vai melhorar. Não cede. Era como se cada não fosse uma vitória silenciosa contra anos de submissão. A resposta mais difícil veio de uma antiga amiga, alguém em quem eu confiava muito, que inesperadamente duvidou da minha sanidade. Ela me perguntou numa conversa sincera se eu não estava exagerando, se não tinha medo de destruir tudo de vez. Foi um choque. Alguém que me compreendia questionando minha escolha, refletindo a hesitação que às vezes sentia. Expliquei com voz firme que reconstruir não é destruir. E que aquele passo era o único caminho para eu ser verdadeira comigo mesma. Ainda assim, a solidão apertava. Numa dessas tardes silenciosas, sentada junto à janela da minha sala,
que aos poucos comecei a repintar de um tom azul claro. Escrevi em um caderno cada emoção que me invadia, entre raiva, medo e esperança. Não estava sozinha. Pelo menos dentro de mim havia companhia. Cheguei a ter pesadelos onde eles me prendiam novamente naquela velha prisão invisível. Os mesmos olhares que eu temia, as palavras duras ecoando. Acordava com o peito sufocado, a respiração acelerada. Aos poucos aprendi a organizar meus dias, cumprindo pequenas tarefas para ocupar a mente, encontrando apoio longe daquela casa, onde tudo parecia um campo de batalha. Uma pequena vitória surgiu quando minha irmã ligou de volta, depois de uma semana calada, dizendo que respeitava minha decisão, finalmente enxergando minha dor. Foi um aceno tímido, mas suficiente para que eu respirasse fundo e sentisse que não estava completamente só. Todos os dias construía uma muralha invisível, um círculo onde eu me permitia ser eu mesma, onde minhas necessidades finalmente importavam. Descobri que dizer chega não era só uma palavra, era um gesto de amor próprio que eu tinha medo de conhecer, mas que precisava viver. E assim, apesar das tentativas frequentes deles de me rebaixar, de me puxar para o velho chão, eu permanecia firme, sobrevivendo com um fio de coragem, me erguendo por dentro depois de cada investida. Mesmo quando a culpa tentava calar minha voz, eu conseguia sussurrar para minha alma: você merece mais que isso. O conflito não acabou. Sei que ainda haverá dias difíceis, mas dentro de mim já não há mais espaço para o velho peso. Eu comecei a me libertar, e isso nada nem ninguém poderá desfazer. Parte 6. Descoberta de verdade. Oculta o silêncio da casa naquela manhã parecia ainda mais pesado, espesso, invadindo cada canto e me sufocando como uma cama de arame que apertava meu peito. Eu estava na sala, meio perdida entre as paredes que pareciam se fechar, quando, por um impulso indefinido, meu olhar pousou naquela gaveta de madeira escura, antiga, fechada com um pequeno trinco que nunca antes eu tinha mexido. Naquele instante, uma inquietação estranha me dominou, como se um segredo escondido ali dentro tivesse força suficiente para desmoronar tudo que eu construí nos últimos anos. Sem saber direito o que buscava, sentei-me no chão, puxei a gaveta e encontrei uma pequena caixa desgastada pelo tempo. O tato rugoso, a madeira fria, tudo fazia sentido e ao mesmo tempo me lançava em um medo silencioso. Com as mãos trêmulas, levantei a tampa emperrada e encontrei ali um maço de papéis amarelados, cujas bordas estavam desgastadas pela passagem dos anos. Entre eles, um envelope grosso, selado com cera vermelha e marcado com letras rabiscadas e meio desbotadas pelo tempo. Meu coração, que já batia acelerado, quase saltou da garganta. A respiração ficou curta. Eu sabia que aquela correspondência seria algo muito mais relevante do que eu imaginava. Rasguei o selo com dedos hesitantes, sentindo o som seco do papel vibrar no ar, quase como um aviso do que estava por vir. A carta, escrita com letra cursiva fina e elegante, trouxe à tona uma verdade que eu nunca estivera preparada para descobrir. As palavras se derramaram como uma bomba silenciosa, revelando um segredo antigo, escondido durante décadas com o peso de um juramento cego. Era uma narrativa de traição profunda, uma mentira encoberta por cuidados e omissões, cuidadosamente posta para manter as aparências e proteger a reputação de pessoas que, agora, eu via que me enganaram. Meu marido tinha uma outra vida, um passado que ocultara de mim, um pedaço seu que eu desconhecia e que transformava tudo que eu acreditara sobre a nossa história. As emoções que me invadiram eram uma mistura caótica de raiva e tristeza. Um nó que apertava a garganta até dificultar a respiração. O chão parecia afastar-se sob meus pés e a sala girava lentamente, enquanto as lágrimas surgiam involuntárias, sem vergonhas, insistentes. Eu sentia como se tivesse sido traída não apenas por ele, mas por toda aquela vida que construíra alicerçada naquilo que pensei ser verdadeiro. Passei a mão no rosto, tentando afastar a dor, mas ela se fixava ali, como uma sombra indesejada, presente e insistente. Eu precisava entender tudo aquilo, precisava fazer sentido de cada pedaço. Pensamentos claros atravessavam a confusão, enquanto revisava cenas do passado com um olhar novo. Aquela tarde no parque,
quando ele sumiu por horas e inventou histórias para me convencer que não era nada. As vezes que eu notei CDs escondidos e sorrisos estranhos no telefone. As pequenas omissões, as respostas evasivas. Tudo aquilo não fora senão pistas silenciosas que eu escolhera ignorar. Por amor, por comodidade, por medo. Agora, com a carta em mãos, aquilo ganhava uma nova dimensão de traição e mentira. No meio do turbilhão, uma estranha sensação de alívio começou a surgir. Saber a verdade, por mais dura que fosse, permitia que eu respirasse mais fundo. Era uma chave invisível que abria a porta da minha prisão invisível. Aquela onde eu permaneceu por anos, vivendo uma mentira que eu mesma me esforçava para sustentar. Eu não era mais a mulher enganada e submissa. Eu era alguém que conhecia o poder do conhecimento, que tinha agora o direito de escolher sua história e seu caminho. Durante horas fiquei ali, lendo e relendo as cartas, tentando absorver a realidade nova. Passei a mão na caixa que parecia ter adquirido um peso simbólico, como se guardasse não somente papéis, mas os alicerces de uma nova vida. Aquele momento marcou o fim de uma era e o início de outra, onde a luz da verdade poderia finalmente penetrar a escuridão do engano. Apesar da dor lancinante, decidi que não guardaria mais aquele segredo no silêncio. Ele deveria ser o pilar que me sustentaria a partir de agora, a base para reconstruir minha identidade, sem subterfúgios ou controle alheio. Um vento leve parecia respirar novo ar em meus pulmões, renovando-me, revigorando-me para o que viria a seguir. Em um flashback doloroso, revi o jantar de aniversário 10 anos atrás, quando um telefonema suspeito os afastou por horas, enquanto eu esperava sozinha, num canto da casa, tentando disfarçar a inquietação. Agora, essa cena era um símbolo não de abandono, mas da verdade reprimida. Vi então a minha dor durante aquele verão, assumindo outra forma, como a primeira fagulha da minha autotransformação. Sentei-me à janela naquela noite, contemplando as estrelas com olhos fatigados e pela primeira vez, sem medo. O passado ainda doía, mas não me definia. A carta nas mãos era um convite à liberdade. E, ao fechar os olhos por um momento, senti no fundo da alma uma centelha de esperança. A verdade que eu descobrira não era uma prisão, mas um portal para reescrever minha vida. O caminho seria duro, mas finalmente era o meu. A carta guardada, a decisão tomada, um futuro desconhecido, porém promissor. Eu estava pronta para atravessá-lo. Uma mulher renovada pela verdade, pela coragem e pelo desejo de ser, finalmente, livre. Ela estava sentada na cadeira da sala, o envelope amarelado nas mãos, o peso da revelação ainda latejando em seu peito, quando ouviu a voz atrás dela. Era ele, o homem que por décadas havia ditado seu destino, seu carcereiro mascarado de amor. Calmamente, sem olhar para trás, ela se levantou, o livro de cartas na mão, e caminhou até o centro da sala. O ar parecia mais denso, como se os próprios móveis prendessem a respiração. Você vai mesmo jogar tudo isso fora? A voz dele quebrou o silêncio, carregada de uma mistura de desprezo e incredulidade. Ela engoliu o nó na garganta, sentindo suas mãos firmes, apesar do turbilhão interior. Virou-se lentamente, encarando os olhos cansados, mas cruéis, daquele homem que nunca enxergou o valor dela, que sempre se alimentou do seu silêncio. Tudo o que existe ali é uma mentira, disse com voz firme, sem hesitar. Porque você nunca me amou, nunca foi sobre mim. Foi sempre sobre o que você precisava tirar, controlar e dominar. Ele recuou um passo, incapaz de articular uma resposta coerente. Seus olhos trípidos, que antes a fazia se sentir pequena, agora buscavam no olhar dela algo a temer. Mas ela não estava mais ali para ser medo nem piedade. Como pode dizer isso? A voz dele, agora um sussurro tremido, traía mais culpa do que raiva. Depois de tudo que fiz por você. Ela riu, um riso baixo, como o som que se faz quando se tira um peso insuportável das costas. Tudo o que você fez foi me quebrar. Me esqueceu, me tornou invisível. A única coisa que você fez foi roubar minha vida e tentar me convencer de que eu era grata. A sala parecia girar em torno deles. O cheiro de madeira velha misturado ao café frio na mesa, os ecos distantes da cidade lá fora, tudo compunha um cenário frio e pesado. Mas ela sentia, finalmente,
o ar fresco começando a entrar por uma fresta invisível. Você não vai embora assim. Não vai acabar comigo. Ele insistiu, a voz grave aumentando, tentando recuperar o controle perdido. Ela ergueu o queixo, o peso nos punhos como símbolo de uma batalha que não era mais silenciosa. Eu não saio por sua vontade. Saio por minha liberdade. A cada palavra, sentia a verdade crescendo dentro dela como um fogo que queima a noite mais escura. Ele tentou avançar, mas as suas palavras cortaram como uma lâmina. Você está sendo ingrata, louca, egoísta. Ela sorriu com tristeza, e na mesma medida que recuava para a porta, seus olhos brilharam com uma força que ele nunca viu antes. Eu sou tudo isso que você disse, e muito mais. Mas agora sou principalmente quem eu escolho ser. O silêncio se impôs com a força de uma sentença definitiva. A sala que antes aprisionava seu corpo e sua alma, agora testemunhava a ruptura que ninguém ousou esperar. Ele ficou imóvel, desarmado, enquanto ela caminhava para a saída sem olhar para trás. Ao alcançar a porta, fez uma pausa e voltou o olhar uma última vez, firme, sem ressentimentos, apenas liberdade. Acabou! O som da chave girando na fechadura foi como o bater de asas de um pássaro libertado. A luz da tarde entrou cheia, iluminando o rosto que, pela primeira vez em décadas, se mostrava livre, sereno e inteiro. A transformação não era apenas um afastar físico, mas um rompimento profundo. Seu corpo estava ereto, o coração acelerado, porém calmo. Suas mãos não tremiam mais. Cada passo carregava a força de quem enfim renasceu. Ele caiu em seu lugar, sufocado pela sombra da própria perda, incapaz de recuperar o controle, de apagar o fogo que ela agora carregava dentro. Ela saiu da casa velha, das lembranças pesadas, da prisão invisível que forjara para si mesma ao longo do tempo. O chão, o ar, o mundo, tudo parecia vibrar diferente. Do lado de fora, o vento gentil tocava sua pele como um convite, e ela sabia que o futuro era vasto, livre e só dela. A ruptura não era apenas fim, mas um eterno começo. Voltei para casa naquele dia com o peito pesado, mas estranhamente leve, como se tivesse deixado uma mochila antiga encostada na calçada, onde nunca mais precisaria carregá-la. A luz da tarde entrava pela janela da sala, matizando a poeira no ar e desenhando linhas retas, limpas, no chão de madeira simples. Sentei no sofá, respirei fundo, sentindo cada músculo dormente despertando aos poucos. O silêncio parecia vidro quebrado, chamando-me para montar os pedaços de um novo mosaico da minha vida. Aquele instante de quietude foi a primeira cerimônia da minha libertação. Tirei do bolso um pequeno selo de cera que guardava há anos, um vestígio de um tempo em que minhas palavras tinham medo de ecoar. Quebrei-o lentamente, deixando que se desfizesse em migalhas, assim como as correntes invisíveis que prendiam minha voz. Senti um calor se espalhar, não o do fogo das chamas, mas o da certeza que brota do respeito por si mesmo. Reorganizei os móveis da sala, como se meu espaço interior também precisasse de renovação. Cada objeto ganhou um lugar novo, mais espaçoso, menos sufocante. A luz agora circulava livre por todos os cantos, sem medo de tocar a escuridão que antes se camuflava nos cantos esquecidos. Troquei as cortinas pesadas por tecidos leves, quase translúcidos, e no ar começou a soar um aroma de lavanda, que trouxe paz aos nervos nervosos demais. No dia seguinte, saí para o parque perto de casa, aquele lugar onde não passava há anos. O sol aquecia meu rosto e o vento brincava com as folhas das árvores, sussurrando promessas de recomeços. Sentei no banco de madeira e uma senhora que estava lendo se aproximou para cumprimentar. Sorrisos se abriram entre nós, simples, mas genuínos. Compartilhamos palavras tranquilas sobre livros e cafés e senti pela primeira vez o conforto de uma companhia que não precisava de sacrifícios para existir. Voltei para casa com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e medo, que logo foi dominada pela vontade de viver. Comecei a criar pequenos rituais para mim mesma, tomar um banho demorado, usar a roupa favorita, preparar um café sem pressa. Cada gesto era uma entrega para mim, um compromisso silencioso que construía pontes entre o meu passado e um futuro ainda por desvendar. Convidar aquela senhora para um café se tornou a primeira de muitas pequenas decisões minhas, onde o dar e receber começaram a ser equilibrados.
Não uma via de mão única. Novos contatos surgiram. Não familiares, nem velhos conhecidos, mas pessoas que me viam por inteiro. Não só pelas lágrimas silenciosas ou pelos sacrifícios silenciosos de uma vida dedicada. A casa estava diferente agora. Não era mais o abrigo pesado onde os meus desejos se esconderam, mas um espaço onde eu podia expandir, respirar fundo e ouvir o que meu coração sussurrava. Cada cor parecia mais viva, cada textura mais suave ao toque, cada som mais puro, sem o ruído opressor da obrigação. Olhei-me no espelho do corredor, não buscando aprovação, mas reconhecendo a força que sempre esteve ali, escondida sob camadas de silêncio e abdicação. Sorri. Não era a mulher que os outros precisavam. Era a mulher que finalmente se permitia ser. E nesse sorriso havia uma promessa silenciosa, mas firme. A partir daqui, cada passo seria para frente, para um caminho desenhado por mim, onde a coragem e o amor próprio seriam os guias. A liberdade não chegou com um grito, mas com um sussurro constante, uma escolha diária. Fechei a porta atrás de mim e segurei firme a chave. Não para trancar nada, mas para manter aberta a minha possibilidade de escolha. Eu renascia naquele instante, não como quem esquece o passado, mas como quem aprende a usá-lo para alimentar a própria luz. Eu sou a mulher que escolheu viver para si, e isso é só o começo.